Brusque, nosso convidado de hoje é o Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior, que é o diretor-presidente do Instituto Brusquense de Previdência, o IBPREV. É o órgão que é responsável por tratar da previdência dos servidores públicos municipais e que está agora no processo de eleição de conselheiros. O que faz o conselho? O conselho é quem toma todas as decisões, liderados obviamente aí pela presidência, mas que tudo que se diz respeito à previdência dos servidores passa pelo conselho do IBPREV, que toma essas decisões. A gente vai conversar um pouco com o Paulo, saber como é que vai se dar esse processo, quem é que pode participar e também, para quem não está por dentro do assunto, como é que funciona o IBPREV, o que é esse órgão tão importante dentro do aspecto da administração pública, no caso dos servidores públicos municipais aqui de Brusque. Tudo certo, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Agradeço pelo convite, para poder contribuir para o pessoal poder saber o que funciona, como é que é o IBPREV, o que a gente faz, porque tem muita gente que até é servidor que ainda não é um tem pouco conhecimento distante do IBPREV, porque a gente cuida de aposentadoria. Sim. Normalmente o servidor tem mais 25, 30 anos de serviço. Quando der 28, dele começa a pensar na gente. Mas a gente cuida da vida toda. Eu imagino que o servidor, quando ele está mais próximo da aposentadoria, que ele acaba tendo essa preocupação um pouco maior, né? Exato. Eu digo no sentido de até dos trâmites, enfim, da aposentadoria dele. Mas vamos explicar então para o pessoal que não sabe, Paulo, o que é o IBPREV, afinal de contas? Então, o IBPREV é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Brusque, que é basicamente o INSS, que é para o seletista, para o trabalhador comum. Quando é servidor público, normalmente, na maioria dos casos, existe um regime próprio de previdência. Sim. Que é o nosso caso aqui. Então, em vez do servidor recolher aquele percentualzinho que tem o patronal e o do funcionário para o INSS, ele recolhe para o IBPREV e o IBPREV faz a gestão dos recursos, que hoje a gente tem uma carteira bastante saudável, com cerca de 400 milhões de reais para fazer toda a gestão da aposentadoria dos nossos servidores, além também de pensões, quando é o caso de pensão por morte e os benefícios que nós temos na cidade. Então, a gente tem basicamente todo o cuidado com esse dinheiro que é dos servidores, é de todo mundo que trabalha ou trabalhou no município de Brusque, para garantir aí uma aposentadoria saudável. Hoje, quem já se aposentou continua contribuindo? Continua contribuindo. E como é que funciona? Como é no INSS também. Existe lá a dedução. Sim. Trocou o salário, né? Em vez do salário do servidor, virou a aposentadoria, mas da aposentadoria também tem ali uma pequena margem, que é a dedução que é feita para voltar para o IBPREV e continuar ajudando a gente a ter esses investimentos. Até porque o sistema precisa se manter, né? Ele precisa ter condições de sustentar aí os servidores que estão começando hoje, né? Que daqui a 30 e poucos anos, de repente, vão estar aposentados, né? E você falou que tem muito servidor que até não conhece muito do próprio instituto. Isso é uma realidade, então? É bastante comum, né? Porque assim como o trabalhador não conhece muito bem na INSS, ele não pensa na aposentadoria, o brasileiro não tem essa educação financeira, essa questão de olhar para frente, né? Amanhã, pensar daqui a 20 anos, como é que vai ser a minha aposentadoria, quanto que eu vou ter, quanto que eu tô de fato arrecadando para o IBPREV. Então, enfim, o que acontece é, o servidor entra hoje, vamos botar lá com 18, 20, 25 anos, ele ainda tem 30 anos de carreira pela frente. Então ele vai começar a pensar na sua aposentadoria quando chegar lá perto, quando ele realmente vê que está precisando saber como é que funciona. O IBPREV é muito mais que isso. A gente tem lá o nosso núcleo de educação previdenciária, nós temos o pessoal que cuida de toda a vida funcional do servidor, então nós somos muito além de simplesmente pagar a aposentadoria. Inclusive, nós cuidamos de 400 milhões de reais do servidor de Brusque, seja o aposentado ou o ativo. Então, é importante que o servidor nos conheça, saiba o que a gente faz, como que a gente está fazendo e como que a gente está cuidando do dinheiro dele. Querendo ou não, nós fazemos investimentos, obviamente, tudo dentro das normas e das restrições que a lei nos coloca, mas pode ser que, de repente, em algum momento se façam investimentos ruins e em outros momentos se façam investimentos bons, e é muito importante que o servidor tenha ciência e saiba o que está sendo feito com aquele dinheiro. A parcela, se colocar pessoa por pessoa, é pequena, mas no bolo todo são 400 milhões de reais, não é pouca coisa. Isso tudo dá pra gente hoje uma garantia de que, se o IBPREV fechar as portas, é tudo certo pelo nosso cálculo atuarial, que é o cálculo de futuro, que a gente tem de previsão. Hoje o IBPREV tem saúde financeira suficiente para fechar a porta por 10 anos, por exemplo. Isso é resultado de uma gestão que está sendo muito bem feita e muito bem administrada, tanto pelo próprio IBPREV, pela nossa diretoria, mas também pelos nossos conselheiros.
que são agora que a gente vai fazer a próxima eleição. Você está falando aí de 10 anos assim para frente, né? Mas hoje, como é que é a fonte de recursos do IBPREV? Além da contribuição do servidor em si, também tem um aporte da própria gestão, né? Assim como tem no INSS, tem o aporte patronal e tem o aporte do funcionário. O que eu falei de 10 anos para frente é que nós temos o cálculo autorial, que é o cálculo realizado com todas as métricas necessárias para fazer uma previsão futura. Então, hoje, se o IBPREV fechar as portas com os 400 milhões que a gente tem, a gente consegue 10 anos para frente ele consegue pagar. 10 anos, mas obviamente a gente vai durar muito mais que isso. Queremos sempre evoluir. Mas funciona em questão de recebimento de recursos muito parecido com essa questão do INSS. Recebemos a parte patronal da prefeitura, a parte do servidor, e todo esse bolo vai para os investimentos que nós temos, e esses investimentos geram dividendos, geram bônus no caso de renda fixa, e tudo isso retorna para o bolo e é uma bola de neve, né? Como o pessoal fala nos investimentos, quanto mais tem, mais se gera e melhor se mantém essa estrutura. Hoje nós estamos falando em termos de ativos, de funcionários, servidores na ativa, de entre 4 e 5 mil aproximadamente, né? Como é que está hoje o número de beneficiários, pessoal que já está aposentado e que hoje está sob o regime? Nós temos hoje, se eu não me engano, assim, perto de 6 mil ali no total, entre ativos e inativos e também alguns pensionistas, né? Sim. E o IBPREV tem ainda a questão do plano financeiro que nós tivemos ali há uns anos atrás, quando foi logo antes de criar o IBPREV, o município ainda estava no sistema geral. Sim. Então a gente ainda paga alguns daquela época do sistema geral, que são arcados pela prefeitura, mas ainda entram no nosso cálculo. E depois disso, feita a reforma previdenciária, feita todas as reformas da lei, nós cuidamos de basicamente todo mundo hoje já no regime do IBPREV, no regime próprio. Então é basicamente isso. O IBPREV recolhe as contribuições do servidor e contribuição patronal, e dentro do IBPREV nós temos toda a administração dos investimentos, a administração desse dinheiro, que é o principal trabalho do IBPREV, para cuidar que o servidor tenha uma segurança, uma garantia de que vai se aposentar com saúde financeira e vai receber de fato. Porque hoje, se você for colocar no papel, quem está se aposentando hoje no INSS, a pessoa que vai pagar o benefício de aposentadoria dele ainda nem nasceu. No sentido de que o INSS é tão deficitário financeiramente que aquela pirâmide já está totalmente invertida, e hoje quem vai nascer e ainda vai trabalhar vai ter que pagar para o cara que está se aposentando hoje. Então o IBPREV, graças a Deus, por gestão, por boas práticas, a gente está muito saudável, temos 400 milhões em caixa e a gente pode garantir a saúde financeira do servidor hoje para o servidor de amanhã, e não tem nenhum problema nesse sentido. Essa é a grande vantagem que a gente tem hoje contra o regime geral. As regras em si, as regras gerais e os valores que são descontados são bem parecidos, mas você tem a garantia de um instituto saudável, uma gestão próxima do servidor. O servidor pode ir lá bater na porta, conversar com a gente quando ele quiser, e sabe que vai ter uma garantia de aposentadoria no futuro. Você é servidor de carreira, né? É isso? Não, eu sou comissionado. Comissionado, né? Mas, enfim, hoje essa mudança pro regime próprio, né? E toda a discussão que houve, toda a história do próprio IBPREV, quem acompanha desde a época lá de anos passados aí, ela foi salutar pro servidor, no teu entendimento? É muito importante, sim. Todo o regime próprio de previdência, obviamente que nós temos aí 5 mil municípios no Brasil, são 2 mil e tantos regimes próprios, mas todo regime próprio bem gerido é de extrema importância para o servidor. Sim. Principalmente porque ele foge desse grande problema que a gente tem na Previdência Geral, né, no INSS. E também pela proximidade que a gente tem com o servidor em si, no sentido do servidor, ele tem o desconto, ele talvez não vá nos ver por falta de interesse, porque a aposentadoria está muito longe, mas a gente está ali. Está à disposição, né? Bate na nossa porta, manda um e-mail, conversa, a gente está sempre à disposição e ele pode ver exatamente o que está sendo feito com o dinheiro dele. Então, o principal dos RPPS em si é tirar esse núcleo de pessoas que são servidores públicos do regime geral do INSS, sai desse problema da Previdência Social hoje, que quem vai se aposentar, quem vai pagar ainda nem nasceu,
coloca no regime mais saudável e muito mais próximo, principalmente isso. Mas para os municípios menores acaba não sendo tão interessante, né? Pega o município aí até pela questão da arrecadação, né? Brusque tem uma arrecadação consistente. Eu vejo, pelo menos imagino que os municípios que têm essa condição de orçamentária de arrecadação maior seja interessante, mas para os municípios, pega o município, por exemplo, de 2.000 habitantes, para isso já não é muito interessante, né? É por isso que a gente tem a gente faz o cálculo autorial. Sim. Que é um cálculo muito complicado de fazer, tem uma formação acadêmica específica para isso, que é um cálculo que coloca tudo isso em consideração, coloca a idade média do servidor, quantos homens, quantas mulheres, a expectativa de vida, todas essas questões num cálculo para saber se em poucas palavras, se vale a pena ter ou não ter um regime de previdência, se esse regime é sustentável ou não é. Existe casos de regimes que não são sustentáveis, tem casos próximos, inclusive, por exemplo, de regimes que todo ano o município tem que fazer um aporte grande de valores para ele poder pagar os aposentados que já existem hoje. Sim. Então, vai de cada município, obviamente, e de cada regime saber e administrar e saber se ele é saudável e sustentável no tempo, né? Graças a Deus, Brusque hoje é completamente saudável. A gente teve uma alteração importante na lei ano passado, se eu não me engano foi ano passado, em que a gente trouxe também para o RPPS de Brusque a parte da parcela do imposto de renda retido na fonte dos servidores. Isso foi salutar para garantir a nossa saúde financeira, garantiu inclusive benefícios para o município, que economizou cerca de 6 milhões por ano com essa nova lei. Então, Brusque, além de tudo, além da contribuição obrigatória, a gente tem essa garantia do imposto de renda retido na fonte dos servidores e a gente tem uma gestão extremamente técnica e extremamente saudável para fazer toda a gestão desses valores e no final aposentar com garantia financeira os nossos servidores. Bacana é ter essa segurança, essa tranquilidade, porque nós que somos geridos pelo regime geral, né? E assim, até pelas discussões que se fazem em relação à sustentabilidade ou não do regime geral de previdência, né? Ou seja, do INSS, de até quando que ele vai aguentar, né, Paulo? Porque realmente é o volume de pessoas ali e a questão da gestão também, né? Porque vai muito da gestão de você conseguir sustentar ou não um regime como esse por tanto tempo, né? Sim, além de tudo, o INSS esse ano está nas manchetes policiais, inclusive. De novo, né? Isso é um grande problema. Então, são esses mais uma das vantagens da questão do concurso público, do servidor público, que além da estabilidade e tudo mais, nos municípios com maior facilidade de saúde financeira tem a garantia de uma aposentadoria certa e tranquila, né? Tranquila, né? Com saúde financeira, que eu tô falando tanto aqui, mas é isso que mais importa pra gente hoje. Ô Paulo, vamos falar então dessa eleição do conselho. Como é que é esse conselho? Quem é que compõe ele? Qual é a atribuição dele? O IBPREV, nós temos 2 conselhos principais, que é o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. O Conselho de Administração, o próprio nome diz, eles nos ajudam nas tomadas de decisão da administração do IBPREV, ou seja, nós nos reunimos todo mês, todos os conselheiros, é uma reunião aberta a quem quiser, mas quem tem direito à palavra e direito a voto são os diretores, no caso o diretor-presidente, que é membro nato do conselho, e os conselheiros eleitos, conselheiros esses que são eleitos entre servidores ativos e inativos, por isso que vai ter uma eleição, eles são de fato, tem que pegar voto a voto de cada servidor, e eles nos ajudam na tomada de decisão, ou seja, eu como diretor-presidente, eu não posso tomar uma decisão porque eu quero, porque está na minha cabeça, e implementá-la sem antes passar por esse conselho. Então, o conselho de administração é importante porque traz a participação do servidor dentro do IBPREV, ele tem voz ativa, ele representa os servidores, o conselheiro de fato representa os servidores que obviamente votaram nele, mas representa a gama toda, e nós temos ali representantes do sindicato, representantes dos ativos, representantes dos inativos. Então é importante para que nós tenhamos a garantia de que a gente está ouvindo os servidores, que é quem a gente trabalha para no futuro ter a aposentadoria deles, e também essa proximidade com eles. E o Conselho Fiscal ajuda na questão de investimentos, para entender melhor como que é realizado esses investimentos que o IBPREV faz. Então, por exemplo, vamos trocar o investimento A pelo investimento B, isso a gente elabora estratégia dentro da diretoria de investimentos do IBPREV, mas passa pelo Conselho a aprovação. Vamos fazer um investimento novo num FIP, que é um fundo de investimento privado. Isso tem que passar primeiro pelo Conselho,
Senão, por mais que a gente queira, por mais que eu como presidente, por exemplo, entenda que é um bom investimento, eu não posso fazer sozinho, o diretor de benefícios, o diretor de investimentos não pode fazer sozinho, tudo passa por eles, pelos conselhos. Por isso que é tão importante ter esses conselheiros, e é importante que os servidores entendam que é necessário que os conselheiros sejam pessoas ativas. Inclusive, aproveitando também como uma mudança que nós tivemos esse ano na nossa lei, os conselheiros agora, por uma luta nossa do IBPREV, passam a receber gratificação também. Certo. Então, até então, os conselheiros até hoje estavam com um trabalho voluntário. Era um trabalho que nós temos conselheiros muito bons, mas é um trabalho que era voluntário. E a gente conseguiu ganhar essa gratificação para eles também. Então é mais um atrativo, e também é necessário porque eles têm uma responsabilidade. Eles respondem por conselheiro, administração, a gente tomou uma decisão errada, pode vir a ser responsabilizado no futuro pelo Tribunal de Contas, enfim, assim como eu no meu CPF, na posição de presidente, tenho esse cargo e posso responder no meu CPF, os conselheiros também, a depender do que acontecer, podem. Então, a gratificação também ajuda eles, porque eles têm uma responsabilidade, eles têm um serviço prestado ali. Todo serviço merece ser pago. Não, com certeza, até porque, como você mesmo trazia, as responsabilidades que se tem diante do que você vai responder lá na frente, como eu falei, são 400 milhões de reais, né? Não é pouco dinheiro também de todos os servidores do município. Quantos conselheiros são? São 5 para cada conselho, se eu não me engano. Eu posso estar errado nesse agora, porque a gente não vai eleger todos agora. Certo. Porque nessa nossa mudança também na lei desse ano, a gente vai trocar metade do conselho em uma eleição e metade na outra, porque isso permite que nós tenhamos uma continuidade dos trabalhos. No sentido de que até então, até a alteração dessa lei, se trocava o conselho inteiro. Certo. Nem sempre todos os conselhos se reelegem. Então você sempre vai ter ali um grupo novo que vai ter 2 ou 3 reeleitos, mas aquele grupo não necessariamente consegue dar uma continuidade porque não sabia ou não acompanhava o que o grupo antigo estava fazendo. Então agora a gente vai ter metade do grupo antigo, metade do grupo novo, sempre trocando nesse sentido, para que a gente tenha uma continuidade melhor de trabalho. Então agora, essa eleição que a gente vai fazer agora está sendo para 2 vagas no Conselho de Administração e 2 vagas no Conselho, e uma vaga no Conselho Fiscal, 2 no Conselho Fiscal, desculpa, sendo sempre 2 titulares e 2 suplentes, porque na falta de um titular, o suplente também ele já é escolhido no pleito eleitoral. Quando que vai ser essa eleição? De que forma que ela se dá? Então vamos lá, vamos para o calendário. A publicação do nosso edital se deu já agora, dia 31, o edital está publicado, e nós temos o período agora de registro de candidatura. Então o nosso edital está disponível no site do IBPREV, todo mundo pode consultar, foi também publicado no Diário Oficial dos Municípios, e nós temos então o período de registro de candidatura até o dia 14 do 11 agora. Então até o dia 14, o servidor ativo e inativo que quisesse candidatar, colocar o seu registro de candidatura para um dos conselhos que a gente está tendo, uma das vagas, ele tem que seguir as regras do edital, especificamente, porque se não tiver dentro das regras, a gente não pode aceitar, mandando todos os dados e o que a gente pede para o e-mail do IBPREV para fins de fazer o seu registro da candidatura. Em seguida, a gente já homologa as candidaturas no dia 17, vai sair todos os candidatos homologados no site do IBPREV, e aí tem, óbvio, período de impugnação de candidatura, aquela questão de direito de ampla defesa de todos, e a gente divulga a lista definitiva no dia 21. Então, dia 21 tem a lista definitiva de candidatos no site do IBPREV e vai também para o Diário Oficial do Município. Depois disso, nós basicamente começamos ali com o período de campanha eleitoral, por assim dizer, dos candidatos. Eles podem pedir o voto para o pessoal, né? Correr atrás do pessoal da sua secretaria, da prefeitura, enfim, para pedir o voto. E outro ponto interessante, no dia 27 do 11 sai a lista dos eleitores aptos a votar, porque nem todo servidor necessariamente vai ser um eleitor apto. Os comissionados, por exemplo, não podem, os que têm certos cargos não podem, estão exercendo, mesmo sendo ativo, está exercendo um cargo em comissão, não necessariamente ele é o eleitor apto para participar. Então sai a lista dos eleitores e também tem a lista, período de impugnação dessa lista. Mas a eleição mesmo em si, que é o que interessa, o dia de votação vai ser no dia 1º de dezembro. 1º de dezembro. Totalmente online, através do no site do 3Prev. Então vai ficar de meia-noite a meia-noite, tá, 23h59, né? Aberto para as eleições, para o pessoal votar. O servidor entra no site do 3Prev, quem não tem cadastro ainda vai ter que fazer um cadastro simples, rapidinho, login e senha, o seu CPF é o login e a senha que ele escolher, e com isso ele pode depositar o seu voto tanto para o Conselho de Administração quanto para o Conselho Fiscal.
E aí, logo em seguida, no dia 2, a gente já consegue ter as impugnações de eventuais candidatos, eventuais eleitos que tiver. E daí, com a divulgação do resultado oficial no dia 3/12. Então é um negócio bem rápido, eleição eletrônica, é mais tranquilo. Facilita bastante, né? Facilita bastante. É importante dizer que nós temos isso tudo sendo visto por uma comissão eleitoral, que é um servidor representante do sindicato, um servidor representante do executivo e um servidor representante da controladoria, além de mim, que sou presidente do IBPREV. Então tem um conselho que está cuidando dessa eleição, não é só o IBPREV, está vindo do executivo, está vindo da controladoria do município, inclusive, e do próprio sindicato, para garantir que nós tenhamos um pleito transparente, limpo, tudo correto. E aí a posse desse pessoal que vai ser eleito agora vai ser lá no dia 21 de janeiro. Outra coisa importante, se me permite colocar, claro. Os eleitos agora, já resolvido o pleito, eles terão que fazer daí a certificação como conselheiro de RPPS, que é uma certificação obrigatória, porque nós temos certo nível de certificação do próprio IBPREV, que é o Pró-Gestão nível 3. Então hoje nós temos um instituto de excelência já. Para manter isso, a gente precisa que os nossos conselheiros, todos eles, tenham que fazer a certificação como conselheiro do próprio Ministério da Previdência. Então, quando o eleito receber ali o seu registro, né, como candidato eleito, ele vai daí participar de um curso ministrado por nós no IBPREV para poder participar dessa certificação. A gente dá para ele o primeiro voucher para fazer a prova online, essa prova de certificação é online, e ele passando, ele já está totalmente apto a ser conselheiro do IBPREV. Aí, se não passar, a gente conversa, obviamente, as próximas certificações, se precisar, ele pode pagar, mas caso, digamos, que tenha um servidor que foi eleito e não conseguiu a certificação, a gente passa para o próximo da lista dos votos. Perfeito, então. Paulo Henrique Alves de Carvalho Júnior, muitíssimo obrigado aí por trazer essas informações. A gente sabe que tem muitos servidores que nos acompanham, a audiência é em peso e é importante trazer essa informação aí para o pessoal. Obrigado, Paulo. Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade aqui, agradeço obviamente a oportunidade que o prefeito me deu de poder estar à frente do IBPREV. E eu só quero deixar claro também que o IBPREV está sempre de portas abertas. Nós temos atendimento por WhatsApp, por e-mail, por telefone, no local lá, se quiser, a gente está sempre disposto a atender todo mundo que precisar. E essas questões que eu coloquei, inclusive no dia da votação, caso o servidor não consiga, não está podendo acessar um computador, um celular, vai no IBPREV, a gente vai estar lá para ajudar, está sempre disposto a apresentar o IBPREV a todos os servidores, porque, como eu falei, nem todos conhecem, e também ajudar todo mundo sempre na medida do possível. Agradeço a todos, agradeço a equipe do IBPREV que está sempre disposta a nos ajudar, e a vocês pelo espaço que nos abriram aqui. Muito obrigado.